Bem, vamos orar para a gente começar a nossa aula. Senhor, nós queremos te agradecer, queremos te dar graças e glórias, pedindo que teu Espírito Santo possa nos fortalecer. Fala conosco, nos enche, nos ensina, nos capacita, porque tudo que nós fizermos, Pai, nós teremos que fazer dependendo do teu Espírito. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros. Nos enche, Pai querido, a cada dia mais de uma maior percepção de quem Tu és, da Tua obra, para que possamos Te glorificar em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos estar gravando essa aula hoje por causa para ajudar o irmão que não esteve aqui, Mariano. Ele vai rever essa aula em casa e ajuda, e a gente vai estar passando aí. Nós estamos aqui com dois quadros hoje. Esse menorzinho vai escrever e aquele ali já está feito a estrutura da homilética, né? Já está aqui feito o esqueleto, tema, introdução, proposição, sentença interrogativa, sentença de transição, divisão, primeira, segunda e terceira subdivisão, segunda divisão, primeira, segunda e terceira subdivisão, terceira divisão, primeira, segunda e terceira subdivisão e conclusão, ok? Nós vamos fazer aqui uma recapitulação rápida, só para que aqueles que talvez queiram estar assistindo essa aula venham estar mais antenados, ok? Com o que a gente está falando aqui. Bem, a primeira coisa que nós vimos quando nós começamos a aula, a primeira coisa que nós vimos foi o seguinte: nós vimos que nós precisamos então escolher o texto, escolher o texto. Nós escolhemos o texto da Bíblia, o texto bíblico. Claro que embaixo de oração nós vamos estar sempre lendo as Escrituras, e Deus fala conosco ali em algum momento, e aquele texto que nós chamamos de perícope. O que é uma perícope? A perícope é aquela parte, o texto que você escolhe para que você possa estar então explanando, fazendo a exegese, depois fazendo a hermenêutica e pregando naquele texto. Geralmente, quando nós escolhemos esse texto, essa perícope, é algo que tem princípio, meio e fim, né? Começa, por exemplo, o apóstolo Paulo, Pedro, qualquer apóstolo, começa um assunto e ali ele então tem princípio, meio e fim. Você vai trabalhar aquele texto. Isso é uma mensagem que nós chamamos de mensagem expositiva. Por que expositiva? Porque nós vamos expor o texto, nós vamos dissecar o texto, nós vamos explanar esse texto. Isso difere das mensagens temáticas e textuais, ok? Que em si não são erradas, elas são perigosas. Primeiro, por quê? Porque muita gente se utiliza de mensagens temáticas e prega o que quer. Texto fora de contexto torna-se pretexto. Outra coisa, a mensagem temática pouco ensina a igreja a respeito de um texto, de um livro. Você pode fazer série de mensagens expositivas num livro. Amém? Então, escolher um texto, uma perícope, e trabalharmos ela de maneira expositiva. Depois que Deus nos deu o texto, nós temos que ler no mínimo de 5 a 10 vezes esse texto, ok? Ler de 5 a 10 vezes esse texto, essa perícope. Por quê? Para que nós venhamos a buscar a essência desse texto, o âmago desse texto. Qual é a razão central pela qual o autor escreveu aquele texto? Então isso é de suma importância, para que nós venhamos a fazer o quê? A
Primeiramente, a proposição. A proposição, que é uma afirmação, que irá nortear as nossas divisões, subdivisões, o contexto todo da nossa mensagem. Então a proposição, ela vai ser o carro-chefe pelo qual nós vamos estar trabalhando o texto, ok? O tema central vai ser isso. E como nós fazemos uma proposição? Nós vamos ler o texto, depois nós vamos tirar desse texto a ideia exegética, ok? A ideia exegética. Como nós vamos tirar a ideia exegética de um texto? Nós estamos trabalhando aqui, teremos vários textos para trabalhar, mas nós estamos trabalhando aqui com Filipenses, deixa eu lembrar aqui o texto. Filipenses 12, Filipenses 1, do 12 ao 21. A casa foi do 5, do 1 ao 11. Ok. Como vocês vão fazer, eu vou trabalhar isso aqui mesmo, tá? Então vamos lá. Filipenses 1, do 12 ao 21. Então vamos ler o texto. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo, e os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas o que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro. Sim, sempre me alegrarei, porque estou certo de que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito Santo de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? O 22 vai dizer, entretanto, ele vai explicar aqui, morrer para mim, viver para mim é Cristo, morrer é lucro, mas ele completa, entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Então Paulo quer ser frutífero, quer ser útil, morrer para ele é lucro, mas ele quer viver para Cristo, ok? Entretanto, se eu continuar vivendo, poderia ainda fazer um trabalho frutífero. Assim não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês, é mais necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Então Paulo tinha uma luta, ele tinha uma finalidade, ficar aqui para que pudesse continuar sendo útil ao Evangelho. Nós, aqueles que não são missionários ou não têm o mesmo chamado de Paulo, mas tem família, tem filho, com certeza vai querer ficar aqui para criar os seus filhos, por mais que seja maravilhoso estar com Cristo. Todavia, nós vamos querer criar nossos filhos, nós vamos querer dar suporte às nossas esposas. Um pastor, por exemplo, vai querer estar com Cristo, mas se eu pensar só em mim, eu sou o quê? Egoísta, certo? Então eu tenho que pensar numa igreja que precisa muitas vezes do seu pastor, a família precisa do seu pai. Então Paulo trabalha muito bem isso nesse texto, amém? Então vamos lá.
uma vez que eu li esse texto, nós já lemos esse texto várias vezes, já conhecemos. Então a ideia exegética, praticamente, você parafraseia ela, né? Por exemplo, você chega aqui e diz: Paulo está preso. Paulo está preso, todavia, sua prisão motivou a pregação do Evangelho pelos sinceros e os insinceros. Ok? Então a gente faz uma espécie de paráfrase. Ok? Vamos continuar. Sua declaração principalmente porque eu não tinha família, né? Sua declaração, no sentido de ter filhos e tudo mais, Pedro tinha uma esposa, né? Sua declaração é que estar com Deus seria seu maior desejo, mas prefere ficar para ser útil à igreja. E aí, deixa eu ver se está certinho. Paulo está preso, todavia sua prisão motiva a pregação pelos sinceros e os insinceros. Sua declaração é que estar com Cristo, perdão, vou botar aqui, tá, gente? Estar com Cristo seria seu maior desejo, mas prefere ficar para ser útil à igreja. Ok? Então a gente faz um resumo do texto que nós lemos, faz uma paráfrase, e essa é a ideia exegética. Agora nós vamos fazer o que? Dessa ideia exegética, dessa paráfrase, nós vamos tirar o nosso carro-chefe, a proposição. Ok? Então, Paulo está preso, todavia sua prisão motiva a pregação pelos sinceros e pelos insinceros. Sua declaração de estar com Cristo seria seu maior desejo, mas prefere ficar para ser útil à sua igreja, a igreja de Cristo. Como é que eu faria isso? Eu teria que fazer uma proposição afirmando, ok? Uma verdade universal. Nós estudamos Immanuel Kant aqui em outros cursos, e Kant tinha então a sua verdade universal. Ele dizia que nós deveríamos viver moralmente com aquilo que nós entendêssemos que era moral e que poderia fazer parte de um conceito universal. Então, era como se é o imperativo categórico, exatamente. Então, esse imperativo categórico, essa verdade universal que a pessoa deveria se nortear, já que ele não cria na revelação bíblica e tudo mais, ele vai escrever depois a crítica da razão prática, que é onde ele vai provar a existência de Deus. Mas na crítica da razão pura, ele critica a razão. Então, o que acontece? Há uma verdade universal que você tem que viver. Então nós vamos tentar tirar daqui uma verdade bíblica geral, que serve para todos os cristãos em qualquer face da terra. Uma verdade universal para nós cristãos. Ok? Então eu poderia pegar essa paráfrase aqui
e tirar a proposição. Ficaria assim mais ou menos. Por exemplo, como eu já sei mais ou menos como é que é o texto, eu posso apagar aqui para a gente ter espaço para escrever. Ok? Eu poderia colocar assim. Olha como é que eu já faço aqui. Vou declarar uma verdade que vai me nortear. As perseguições, as tribulações da igreja sempre foram alavancas para a propagação do Evangelho. Ok? Então essa aqui é a minha proposição. Esse é o esqueleto. Isso aqui vai ser a minha proposição. Eu fiz a minha ideia exegética, parafraseando o texto, e agora desse texto, quando eu li o texto de 5 a 10 vezes, ele já me deu a ideia central. Então, na verdade, eu vou fazer a paráfrase, eu vou fazer esse resumo, mas eu já sei qual é a ideia central. Ela só vai me ajudar a sistematizar essa ideia. Entendeu? É sistematizar mesmo. É colocar essa ideia de maneira resumida numa afirmação. Por exemplo, as tribulações da igreja sempre foram alavancas para a propagação do Evangelho. Era até dito no início da igreja que o sangue do mártires, o sangue do mártir era, como é que nós chamamos, de adubo para a pregação do Evangelho. Então as tribulações da igreja sempre foram alavancas para a propagação do Evangelho. É uma verdade na história da igreja? Sempre quando houve perseguição a igreja cresceu? Sim. Hoje na China a perseguição a igreja continua crescendo muito lá. Então nós sabemos que muitas das vezes as perseguições o Espírito Santo utiliza, parece que aqui os fiéis se fortalecem e com certeza acabam levando o Evangelho de maneira muito mais enfática. Então essa é a minha proposição. Então eu colocaria essa proposição aqui. As tribulações da igreja sempre foram alavancas para a propagação do Evangelho. Eu poderia colocar também, seria algo muito mais, faria aquela ponte desse texto, colocaria assim: a luta que passamos, as lutas que vivenciamos, nos motiva a pregar o Evangelho. Ou então as lutas que a igreja passa, motiva a espalhar as boas novas. Então eu tirei isso da ideia exegética, ok? Então é essa verdade aqui que vai me nortear. Eu vou colocar ela aqui, ó, e ela vai me fazer caminhar. Então a sentença interrogativa e a sentença de transição são pontes. Por exemplo, eu posso usar a palavra porque, como, onde, quando. São palavras que eu vou utilizar de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração para pregar. Então, por exemplo, aqui eu colocaria assim: posso colocar o que o texto nos mostra para confirmar essa verdade. Ou então, como podemos ver isso no texto? Ou então, eu posso colocar aqui o que o texto nos ensina sobre isso. Sobre isso o quê? Sobre a proposição das tribulações serem a alavanca para a propagação do Evangelho, ok? Então eu coloco aqui na sentença interrogativa: o que o texto me diz sobre essa verdade? A sentença de transição é a ponte.
O texto me diz 3 verdades. Que 3 verdades? Primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão. A divisão é um tópico que eu vou colocar sobre isso. Eu falei para vocês que a proposição nortearia toda a minha mensagem. Então, qual é a minha proposição? Que as tribulações da igreja sempre foram alavancas para a propagação do Evangelho. O que o texto nos fala sobre isso? O texto nos fala 3 coisas. Só que na hora de você pregar, você não vai ficar falando sentença interrogativa. Você não vai mostrar os que você não vai falar isso. E você pode até utilizar outras palavras. Por exemplo, o que o texto nos mostra em relação a isso? Você vai ter se engravidado da mensagem de tal maneira, e de cada ponto desse, que você só vai dar uma olhadinha assim para o papel, ó. Gente, o que a gente pode, como é que a gente pode ver isso no texto? Eu preciso ser literal o que eu coloquei no papel? Não. Eu posso ser livre, porque vai dar no mesmo. Tem gente que faz isso aqui e depois fica lendo. O que o texto pode me dizer sobre isso? Não, fica uma coisa muito mecânica. Dá licença, eu pegar a caneta e aqui. Fica uma coisa muito mecânica. Então nós precisamos ser naturais nesse negócio. Dá uma olhadinha assim. Por eu ter preparado o texto, revisto o texto, geralmente a gente fica 1 hora por dia preparando isso aqui, leva umas 10 horas. Por quê? Uma coisa que eu não falei aqui, mas já falei nas outras aulas, quando diz assim, guarda pretoriana, eu tenho que pesquisar no dicionário o que é uma guarda pretoriana. Quando diz que Paulo está preso, eu preciso descobrir aonde ele está preso. Ok? Então eu tenho que fazer exegese do texto. Por exemplo, pode ter dentro do texto uma palavra semantizada. O que é uma palavra semantizada? Por exemplo, trazendo para os nossos dias, quando eu falo assim, caramba, Jorge é um foguete. Jorge não é um foguete. Eu estou usando a palavra foguete para fazer uma representação da velocidade que o Jorge alcança. Então, foguete ali não é literal, mas eu posso falar, o Brasil lançou um foguete essa semana, lá de Manaus. O foguete é literal aí. Então eu tenho que pegar o valor semântico da palavra. Então eu tenho que entender o valor semântico. Por isso que é importante a gente saber o que? Figuras de linguagem. É importantíssimo saber se é um antropopatia, se Deus está utilizando ali. Domingo eu preguei, para quem assistiu a mensagem, quando Deus diz que tem olhos, que ele tem mãos, é um antropomorfismo. Quando ele diz que se arrepende, é um antropopatismo. Então a gente tem que descobrir essas figuras de linguagem ali. Às vezes, é muito importante, um ponto aqui, quando a gente lê esses textos, em versões diferentes. Hoje a gente tem o Version Bible, né? Version Bible. Você pode pegar e ler em várias versões. Linguagem de hoje, NVI, NAS, nova versão internacional, NAA, nova Almeida atualizada, nova versão brasileira. Então você lê esse mesmo texto em várias linguagens. Vai pintar uma palavra ali, na hora que você estiver lendo esse texto, vai ter uma palavra ali que ela muda em outras Bíblias. Aí você vai ter que colocar aí tem vários. A AG nos disponibilizou material que você pode utilizar para tentar entender qual é o sentido daquela palavra no grego. Tem um dicionário, você não precisa ser expert em grego, mas você entender, ter um dicionário, uma Bíblia interlinear com grego e português. Então você vai lá, dá uma lida naquela palavra. Tem um dicionário em grego, procura aquela palavra em grego e você vai ver o significado dela. Às vezes uma palavra tem 5 significados. Por exemplo, a palavra amor, ela tem referência para amor erótico, para amor paterno, histórico, para amor fraternal, filial, para amor sacrificial, que é o agape. Então, aquela palavra ali a gente precisa entender. É como o mundo. A maioria das palavras no Novo Testamento é cosmo, mas será que todas são? Então a gente precisa entender isso.
e não precisa ser expert em grego. Uma Bíblia interlinear, português, grego, ela arruma direitinho. Esqueci até de trazer, que eu mostrar para vocês. Que mais? Pode jogar também, né? Você pode jogar também no Google, e existem alguns sites que podem te ajudar também. Você vai sentir ali na leitura de várias Bíblias que tem uma palavra que, ela tem um significado aqui, ali tem outro, aqui tem outro. O que ela quer dizer realmente? Aí a gente precisa ir para o original para poder tirar essa dúvida, ok? Precisa ir para o original. Várias vezes aconteceu isso. Eu estar dando aula, uma palavra fala uma coisa na minha Bíblia, mas fala na do pessoa que está assistindo. Aí a gente precisa ir lá e analisar no original para saber qual realmente é o sentido da palavra, ok? Então vamos lá. Como o texto me mostra isso? O texto me mostra isso de três maneiras. Ou então, como eu posso ver isso no texto? Podemos ver isso de três formas. Então você fica muito livre aqui. Uma é a sentença interrogativa que pergunta sobre a proposição. E a sentença transição, ela vai te levar para as divisões. E essas divisões a gente tira da palavra de Deus, certo? Então voltando lá a Filipenses, por exemplo, vamos voltar aqui. As tribulações da igreja sempre foram alavancas para a propagação do Evangelho. Essa é a proposição. O que esse texto pode nos ensinar? Esse texto pode nos ensinar três coisas, três verdades, ou podemos ver três coisas aqui, ou podemos analisar três verdades. Isso aí não vai ser, você não precisa ser rígido com isso. Primeiro, vamos lá. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então, e eu, os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Então eu vou fazer a primeira divisão aqui. O que eu coloco aqui? Primeira divisão, vou apagar aqui, tá? A divisão foi só para saber o que vocês precisavam colocar. Então o que eu vou colocar aqui? Deixa eu chegar para cá. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho. Aí o que eu coloco? Paulo afirma que suas tribulações, ou sua prisão, melhor dizendo, que ele estava preso, que sua prisão contribui, vou sublinhar, para pregação do Evangelho, tá bom? Paulo afirma que sua prisão contribui para a pregação do Evangelho. Aí vem as subdivisões, certo? As subdivisões. Então vamos lá. Subdivisões. Vou apagar aqui. Subdivisões. Continuo lendo. Quero ainda, eu já fiz a exegese, tá, gente? Eu já vi onde ele está, o que está acontecendo, para quem foi escrita essa carta, quando foi escrita. Eu já fiz toda a exegese. E já passei, na verdade eu já passei aqui pela introdução. Só que a gente está fazendo aqui de forma primária, como a gente começa a elaborar esse esqueleto, tá? A introdução, essas coisas é outro momento. Vamos lá. Paulo afirma que sua prisão contribui para a pregação do Evangelho. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todas as demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Então a primeira divisão Paulo afirma que sua prisão contribuiu para a pregação do Evangelho. Todos sabiam
a razão de sua prisão. Da onde eu tirei isso, pastor? Do texto. Eu estou explanando agora. Então, todos sabiam a razão de sua prisão. Então, qual é o versículo? Eu vou pegar agora o versículo 12. Aqui, ó. Geralmente, vocês viram aqui que eu coloquei embaixo, ó, botei aqui a divisão, separei um pouquinho para dentro e coloquei a subdivisão. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: uma vez que eu abri o texto aqui, ó, versos, posso colocar aqui do lado, ó, versos 12 e 13. 12 e 13, ok? Versos 12 e 13. Então, faz de conta que eu vou pregar aqui. Gente, a primeira verdade é que Paulo afirma que sua prisão contribuiu para a propagação do Evangelho. Todos sabiam a razão de sua prisão. Abram comigo, por favor, leia comigo, por favor, o verso 12 e 13. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Aqui é o momento de eu explanar. Então, irmãos, Paulo não está preso porque ele fez alguma coisa de errado. Paulo não está preso porque ele roubou. Paulo não está preso porque ele deu volta nos outros, cheque sem fundo. Paulo está preso porque está pregando o Evangelho. Paulo está preso porque está pregando o Evangelho. Então, repare que eu estou falando de algo que aconteceu na vida de Paulo. Vai chegar o momento de eu trabalhar com vocês sobre a aplicação dessa verdade, ok? Então, nesse momento, eu falei que Paulo foi preso porque estava pregando o Evangelho, porque estava sendo fiel ao Evangelho. Agora eu vou aplicar isso. E nós, quando nós somos perseguidos no trabalho, quando as pessoas falam mal da gente, é porque nós estamos dando bom testemunho ou porque nós estamos sendo, muitas das vezes, pedra de tropeço no trabalho, ou porque o nosso testemunho tem escandalizado as pessoas. Sabe aquela frasezinha quando se diz assim: pô, depois diz que é crente? Será que já falaram isso para você? Então, como Paulo sabia que estava preso por algo muito maior do que qualquer tipo de falha humana. Ele estava ali porque estava exaltando o nome do Senhor, estava pregando o Evangelho. Nós precisamos também dar bons testemunhos, ainda que nós venhamos a ser perseguidos. A palavra do Senhor diz: quem quer viver piedosamente será perseguido. Viver piedosamente é olhar para a palavra e não ser só ouvinte, é olhar para a palavra e viver a palavra. Então, no momento que você começa a viver a palavra, há perseguição. E aí nós temos que dar o exemplo de Cristo, e dar o exemplo de Paulo, dar o exemplo dos apóstolos. Pedro chega a falar: tenha por grande alegria o passar por várias tribulações. Então, o servo do Senhor, por ter um bom testemunho, acaba passando por tribulações. Beleza? Dei a primeira divisão, falei, basei a subdivisão com o versículo 12 e 13. Vocês prestem atenção que, para não demorar demais, senão o sermão fica longo. Há coisas que você vai precisar explicar demais, outras não. Tem gente que explica o contexto, depois, na hora de aplicar, fica horas aplicando. Se você não consegue falar uma coisa em 30 minutos, no máximo 40, o que passa disso é a educação do povo com você. Porque já é provado pela neurociência que ninguém vai reter uma hora de coisas de falar. Então, nós temos que ser breve, claro, sem sacrificar a clareza por causa da brevidade, nem também ser prolixo por vaidade, nem se perder. Muitas vezes a gente se perde. Eu falo isso e preciso vigiar sempre, ok? Então está aqui.
Paulo afirma que sua prisão contribui para a pregação do Evangelho. Todos sabiam a razão da sua prisão. Está aqui dentro. Embarquei as três, a divisão principal e a subdivisão. Ok? Vamos para a segunda subdivisão. Vocês já repararam que eu falei da subdivisão e apliquei. Tem gente que fala o contexto todinho e aplica no final. Tem gente que fala as três primeiras, tudo que está acontecendo lá, e aplica no final da terceira. Você vai escolher qual é o melhor. Aplico de ponto a ponto ou eu aplico no final depois dos 3 pontos? Entendeu? Essa é a chave da aplicação. Ou você aplica logo de início, em cada subdivisão, ou você vai aplicar no final depois das três subdivisões. Então a segunda subdivisão: e os irmãos em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousar falar a palavra com mais coragem. É verdade que, então está aqui, versículo 14 diz o quê? Segunda divisão: e os irmãos em sua maioria estimulados no Senhor por minhas algemas. Então a segunda divisão eu colocaria assim: os irmãos, se eu colocar nós somos estimulados pelas tribulações, eu não vou pregar há 2000 anos atrás, eu só vou pregar hoje. E aí eu não explico o contexto, eu não explano o texto, eu uso o texto só para pregar, aplicando direto agora, nos dias de hoje. Então tem que explicar lá. Os irmãos são motivados Pregar a palavra. no Senhor. A expandir a palavra. Os irmãos, em sua maioria, são estimulados no Senhor pelas algemas de Paulo. Vou botar aqui, ó, pelas algemas de Paulo. PAP. Ok? Não tem muito espaço. Os irmãos são motivados ou estimulados, você pode colocar, como no texto está, no Senhor pelas algemas de Paulo. Qual o versículo? 14. Deixa eu botar em vermelho para não sair do padrão. Então, versículo 14. Eu não sei como está aí para vocês de casa. Opa, calma a Bíblia aqui. Não tem problema não. Vou chegar aqui para trás. Estava direitinho, né? Então, os irmãos são estimulados no Senhor pelas algemas de Paulo. Aí eu peço aos irmãos para abrirem as Sagradas Escrituras, né, lá em Filipenses. Eu peço aos irmãos para abrir Filipenses, versos 14. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Aí a gente explica aqui. Logo, irmãos, as algemas de Paulo foram a alavanca, como nós falamos na proposição. Nesse momento eu posso repetir a proposição para dar mais ênfase. Qual foi a proposição? As tribulações da igreja sempre foram alavancas para a pregação do Evangelho. Vocês viram o que motivou? Foi as algemas de Paulo. Paulo preso, o Espírito Santo utilizou as suas cadeias para motivar a pregação do Evangelho. A minha pergunta para você é: será que muitas das vezes, quando a igreja é perseguida, estimula você a pregar o Evangelho? Por que temos que pregar o Evangelho? Por que Paulo vai à cadeia por pregar para pessoas que não querem ouvir? Por que você acha? O que você acha que Paulo dá sua vida, é preso, passa lá uma luta terrível para pregar para quem não está pedindo para ouvir? Eles não estão pagando, eles não estão indo ao anfiteatro, eles não estão indo às arenas,
Eles não fazem questão de ouvir nada. Mas por que que Paulo faz isso? Ele sabe da responsabilidade que ele tem de propagar o Evangelho. Há determinado momento que ele diz: olha, eu prego o Evangelho, se ouvir, mas se não, ó, os sangues são tirados das mãos dele. Como Ezequiel vai falar também a mesma coisa. Então a obrigação que nós temos de pregar o Evangelho, porque estamos debaixo de um ide. O Senhor falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho. Então nós temos que ir. Por quê? Porque nós somos comissionados para isso. Não adianta você estar no trabalho de espião secreto. Não adianta você passar a sua vida toda achando que a prioridade é resolver seus problemas na igreja, resolver seus problemas com Deus. Deus te dá todas as bênçãos, mas o que Ele te chamou essencialmente para fazer, você não faz. Porque no momento que você começa a pregar o Evangelho para as pessoas, o que mais acontece quando você faz isso é as pessoas se abandonarem você. Elas se afastam de vocês, porque elas não querem ouvir isso. Mas, como disse Paulo, aos eleitos, os eleitos do Senhor ouvirão, aqueles que Ele abrirá os tampões espirituais dos ouvidos, aqueles que, como você, um dia pregaram, e são gratos por alguém que pagou o preço e se submeteu até ser maltratado na hora de pregar. Então, Paulo sabe o valor de suas algemas. Nós precisamos perguntar a nós mesmos se as perseguições que alguém sofre perto de nós por causa da pregação do Evangelho, da propagação do Evangelho, nos estimula ou nos leva a sermos cristãos secretos. Ok? Então, é uma pergunta que nós temos que responder para nós mesmos. Aqui Paulo sabe que suas lutas, sua prisão motivou, Deus utilizou para que os irmãos viessem a propagar o Evangelho. Engraçado que eles não ficaram lá fazendo greve de fome para liberar Paulo, não ficaram lá perturbando nenhum lugar para poder ser solto. Eles foram pregar o Evangelho. A razão para a qual Paulo foi preso, como nós vimos no início, a guarda pretoriana, tinha gente lá para ouvir, tinha soldados lá para ouvir, e Deus estava também cumprindo ali os seus propósitos na vida do Paulo, perto da guarda pretoriana, e os que estavam fora ganhou energia para pregar. Ok? Então essa foi a segunda subdivisão. A terceira subdivisão, verso 15: é verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Eu vou usar só o 15 como usei o 14? Não, porque não esgota o assunto no 15. Eu preciso do 16. Estes fazem por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam a Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando assim que podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade, também com isto me alegro, sim, me alegrarei. Então, queridos, eu vou ter que utilizar aqui o do 15 ao 18, fazer uma síntese de uma verdade, ler o texto e aí explicar. Talvez aqui eu precise de mais tempo, ok? Então vamos lá. Lá no verso 15: é verdade que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Então qual seria a divisão aqui? Paulo... Opa, estou fazendo com muita força. Estava tão direitinho. Vou botar aqui, depois eu tiro. Vê se dá para botar. Paulo, como é que diz aqui? É verdade, alguns proclamam Cristo por inveja, outros por rivalidade. Estes fazem por amor, aqueles, porém, pregam por interesse.
Paulo declara vamos botar alegra-se, né? Paulo se alegra porque o Evangelho está sendo pregado e é o que importa. Ok? Paulo se alegra porque o Evangelho está sendo pregado e é o que importa. Óbvio que quando eu faço em casa, eu revejo, está aparecendo aqui, ó, direitinho? Eu revejo, deixa eu colocar ali para parar de, estava tão direitinho, deixa eu encostar aqui. Paulo se alegra porque o Evangelho está sendo pregado e é o que importa. Em casa eu revejo essas divisões e as subdivisões. Por isso que às vezes você faz um esboço, isso se chama esboço. Você faz um esboço, depois você refaz ele. Você tira uma palavra que você acha que não encaixou bem. Entendeu? Pô, peraí, Paulo se alegra? Paulo não está se alegrando, vamos tirar essa alegria. E você vai refazendo, pegando o sermão, joga fora, faz de novo, passa limpo, usa outras palavras e assim chega ao esboço final. Então, aqui diz, Paulo se alegra porque o Evangelho está sendo pregado e é o que importa. Então, esse resumo vai ser do versos 15, rapaz, pode nem encostar, versículo 15 ao 18, ok? 15 ao 18. Bota aquele banco ali, meu irmão. Esse banco. Então eu vou pegar o versos 15 a 18. Aí eu vou ler. Gente, abra comigo, por favor, o verso 15 a 18. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera. Pensando assim, podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas o que importa? Uma vez que de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também com isto me alegro, sim, sempre me alegrarei. Aí essa parte você então explana, começa a falar com o povo. Paulo sabe que o Evangelho está sendo pregado por dois tipos de pessoas, ou duas camadas de pessoas. Os que pregam sinceramente, por amor, e outros que pregam pensando com isso, tributar mais dor para ele na prisão. E aí você começa então a explanar, ok? Então, eu vou repetir isso tudo aqui na segunda divisão e vou esmiuçando o texto até esgotar a terceira divisão, ok? Vou fazer isso de maneira até chegar lá o verso que nós definimos como perícope. Eu quero pregar até aqui, princípio, meio e fim de um assunto. Eu não quero, começa outro assunto aqui, eu não quero. Eu quero só onde vá até o assunto que eu estou delimitando. Eu delimito o meu assunto. Entendeu? Eu posso ter um texto com 22 versículos de 1 a 22, certinho. Mas eu quero usar só o de 1 a 15, que está só no assunto, princípio, meio e fim. Ok? Então, gente, nós vamos fazer isso aqui, aqui e aqui. A conclusão
é outro momento que a gente vai estar vendo aí como concluir. Não é tão difícil também a conclusão. Agora, uma coisa que é muito importante, você pode, por exemplo, você sabendo o tema central aqui, depois que você explanou os 3 tópicos, você pode colocar uma ilustração que venha a corroborar. Aí é muito importante essa ilustração. Quem fazia muito isso era um pregador aí na rádio, né? Ilustrações. Então ele coloca aqui a ilustração, né? Todavia, quando você estiver pregando aqui, você pode usar uma ilustração também, ou uma citação, uma ilustração ou uma citação. Não vai ilustrar todo o texto com a tua vida, só vai falar dos teus filhos, da tua casa. Aliás, um pregador, quando menos fala da sua vida, é melhor, para ficar no Evangelho. Mas ele pode ilustrar com acontecimentos, com experiências que ele conhece ou já viveu. Mas assim, não vai meter uma ilustração aqui, não encha de ilustrações. Fez uma ilustração, pode fazer uma citação aqui, ok? Então a ilustração, para que serve a ilustração? Ela clarifica mais o texto, ela vai clarificar mais o texto, fica mais claro para as pessoas, ok? Tem ilustrações que Jesus falava muito por parábolas, as parábolas, né? Então você pode utilizar citações, você pode utilizar alguma parábola também, você pode utilizar própria ilustração para clarificar mais o texto, ok? E a conclusão, você pode falar: bem, irmãos, nós vimos 3 coisas. Vimos que Paulo afirma que sua prisão contribuiu para a propagação do Evangelho. Vimos a 2ª divisão. Aí tu já cria a 2ª divisão e vai assim, entendeu? Nem sempre vocês vão ter que ter 3 subdivisões. Vocês podem achar que o texto que vocês escolheram só cabe 2. Não precisa ser 3. Certo? Como no máximo 3. Mas vocês podem achar que seu texto vai precisar de 4 divisões. Mas o aconselhável são 3. Ok? E a conclusão, você pode repetir os 3 pontos que você viu. Você pode colocar uma ilustração aqui no final também, certo? Agora, é de suma importância vocês entenderem uma coisa: o ser humano, ele é constituído de razão, sentimento, e vontade. Essa é a parte mais difícil, porque nós acabamos, dependendo da nossa personalidade, nós acabamos selecionando um desses 3 pontos. Ou a gente vai ser muito racional, ou nós vamos ter uma mensagem com muita ênfase nos sentimentos, ou uma ênfase muito grande na vontade. Vou explicar isso. Razão, eu não me lembro muito bem, ilustrava com a cabeça de cachorro, né? Sentimentos era o gato adora se esfregar, e vontade me parece que era o macaco. Esse é um livro que eu li há muito tempo atrás. Então, quando a gente estiver pregando, a gente tem que mirar na razão, ensinando a pessoa, dando as razões. Você deve ir porque o Senhor nos ordenou a pregar o Evangelho. Então você embasa o id com o Senhor. Por que a gente está pregando aqui um sermão expositivo? Para não sair as coisas da sua cabeça, para que não seja tudo de acordo com a sua cabeça, mas toda a ideia que você prega venha do sermão.
Venha do texto bíblico, melhor dizendo, perdão. Senão a gente fica pregando as coisas na nossa cabeça. A gente explanou, explicou o trecho, fez o povo entender, depois aplicamos no dia a dia deles, fazendo a hermenêutica. Tem que ter cuidado com a hermenêutica também. Então, se faz necessário nós tocarmos na razão, no sentimento e na vontade. Eu posso pregar, por exemplo, há vários tipos de sermão. Um sermão evangelístico. O que você vai pregar? Vou pregar um sermão essa semana evangelístico. Aí o outro irmão fala, vou pregar. Aí outra semana tu vai pregar, mas eu quero pregar um sermão motivacional. Se vocês repararem, a nossa igreja tem pregado sermões motivacionais. Por quê? Estamos vivendo numa pandemia, muita gente está em depressão, muitos cristãos estão fracos na fé. É momento da gente motivar o povo. Um pastor tem que ter essa sensibilidade, um pregador tem que ter essa sensibilidade. Ok? Você pode pregar um sermão também, que seja um sermão com ênfase, por exemplo, sobre casamento ou relacionamento, certo? Você pode pegar um sermão sobre criação de filhos. Você pode pregar um sermão sobre depressão. Você pode pregar um sermão sobre sofrimento. Então, quando você vai para o texto que você está lendo, você percebe o que a igreja está precisando, ou se você é membro da igreja. Se não for, você procura saber. Vai pregar numa igreja em tal lugar. Irmão, qual que você acha que é a maior necessidade da igreja estar ouvindo aí? Certo? O que você me diz? A igreja está passando por uma fofocaiada do caramba. Vamos pregar sermão sobre a fofoca, ou melhor dizendo, a maledicência, tá? Outra coisa, nós precisamos, com esse enfoque, escolher o texto e trabalhar. Então a primeira coisa que você tem que saber, o que você quer pregar para a igreja? Eu quero pregar sobre sofrimento. Isso já vai te ajudar a saber qual vai ser o seu. A gente trabalhou uma semana aqui sobre tema e sobre título, certo? Aqui seria título, mas geralmente a gente usa tema. Mas você já vai saber qual é o seu tema. Se a gente fosse usar título e tema, isso aqui seria o tema, tá? Título é mais específico, mas a gente usa tema aqui também para ficar título e tema. Mas aí tu já saberia qual é o assunto. Aqui para não ficar igual, o assunto, tá? Qual seria o assunto? Eu estou querendo pregar sobre evangelização lá na igreja, sobre missões. Quero pregar sobre missões. Certo? Não, vou pregar sobre doutrina. Vou pregar sobre doutrina, vou pregar sobre a graça de Deus, vou pregar sobre a perseverança dos santos. Então, você tem que saber o tema que você vai pregar. O que você quer pregar? Isso delimitado, você já vai procurar um texto, você vai pedir a Deus, vai orar a Deus para Deus te dar sobre aquilo ali. Pregar não é nada místico no sentido de Senhor, manda do céu e tal. Deus vai falar com você, Deus vai motivar teu coração, mas isso não exclui a sua análise da necessidade da igreja. Ok? Você precisa, porque você é chamado para pastorear a igreja, você é chamado para pregar para a igreja, você tem que ter um feeling dos problemas que a igreja está passando. Ok? Mas também, por exemplo, não acabou de ter um problema, você vai pregar em cima do problema, aí é complicado. Você não pode fazer isso, não acaba causando problemas. A gente tem que pegar, sentir aquilo que ainda não está estourado, aquilo que pode vir a dar problema, e você trabalha. Ou você sente que um grupo de irmãos estão desestimulados, pega um sermão motivacional, que a gente chama de encorajamento.
Eu botei motivacional aqui, parece até autoajuda, né? Palestra. É encorajamento. Ok? Sermão de encorajamento. A gente vai falar lá sobre a luta de Davi, sobre as batalhas e tudo mais. Beleza, gente? A conclusão, mais uma vez eu falo, posso aportar os 3 tópicos. Bem, irmãos, para terminar, nós falamos 3 coisas aqui. Vimos isso, vimos aquilo outro. Ok? Não falei sobre a introdução. Semana que vem vou falar sobre a introdução. Ok? Semana que vem vou falar sobre a introdução. Falei sobre a proposição, a sentença interrogativa, a sentença de transição. Falei sobre as divisões, como se fazem, vai tirando do texto, como aplicar. Falei sobre a conclusão, ok? A aplicação, nós precisamos, também vou dar uma pincelada semana que vem sobre a aplicação. Mas mais uma vez, importante, para recapitular, procura ler o texto umas 10 vezes em Bíblias diferentes, para você tirar a essência real. Pegou a essência, faz um resumo do texto, uma paráfrase do texto, aqui é chamada ideia exegética. Fez a ideia exegética, da ideia exegética tira a proposição. A proposição vai ser o seu carro-chefe para as divisões. Ok? Então a gente já viu o tema, não vimos a introdução, vou falar de introdução semana que vem também, tá? Vou falar da introdução e da aplicação. Seria muito mais coisas, mas isso aqui é o básico que a gente está vendo, o esboço, e aí vocês vão sempre lendo alguma coisinha, né? Vai aprendendo, vai se aprofundando. Essa é a leitura que até hoje eu leio sobre pregação. Existe só essa maneira? Não, mas é uma maneira que alimenta realmente a igreja. Mais uma vez, é só um esboço, não é para ficar repetindo. Gente, introdução, proposição. Não. E agora, irmão, vamos ver a primeira divisão. Não, pelo amor de Deus, isso é muito natural. Já vamos contar que você está engravidado da mensagem. Ok? E assim vocês vão poder estar terminando, apresentando uma mensagem bem feita, elaborada, bíblica, sem correr risco de se pregar heresia. Ok? Deus abençoe. Mariana aí, peço o Johan para desligar. Até a semana que vem.